Oi, gente, tudo bem por aí? Muito prazer. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fabiana Nascimento. Eu estou na Itália e este aqui é um canal que conta histórias de brasileiros que estão, estiveram ou têm algum momento e queiram compartilhar com a gente vividos aqui, tá bom? Então, muito obrigada pela tua companhia e eu já peço desculpas talvez pela claridade em excesso, mas é porque o sol aqui, nós estamos no inverno, então o sol aqui se põe muito cedo. Se não aproveitarmos a claridade, hoje especialmente que está um dia lindo, eu fico sem muita luz, e aí eu acho que compromete até mais a qualidade do vídeo, tá bom? Então, por favor, paciência. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não está entendendo nada, que vídeo é esse? Quem que é essa moça? Sobre o que é isso? Eu vou rodar a vinheta e já te conto mais, tá bom? Não sai daí! Agora sim, de volta para mais uma história super bacana que aconteceu lá em Orlando, na Flórida. E é uma história que vem a calhar com o momento que a gente está ultrapassando, porque sinceramente eu entendo quando as pessoas dizem que não querem ouvir histórias tristes, porque a gente está atravessando um momento muito difícil, que é essa pandemia. A gente não pode viver só na nossa bolha, porque a gente vive em sociedade. E eu fico muito feliz dessa pessoa representar o nosso país e hoje ela está sendo destaque em todos os jornais, em todos os tabloides, em todas as TVs, inclusive aqui no nosso canal, Se Conselho Fosse Bom. Hoje essa pessoa, se ela não tivesse se atentado a um detalhe, se ela não tivesse sido sensível bastante, inclusive ela estava no trabalho, ela poderia estar focada no trabalho sem ao menos perceber nada fora disso, do cotidiano, das situações comuns, né, que ela lida no dia a dia ali no trabalho dela. Se ela não tivesse ouvido o coração dela, prestado atenção nos sinais e sido sensível bastante para entender que ela poderia ajudar, provavelmente hoje eu estaria narrando uma história trágica, infelizmente. Então, se você gosta de histórias, pega a pipoca, senta, que lá vem história. Parecia um dia tranquilo de trabalho, mas não era. Vamos à história de hoje. Os tabloides todos de lá estão dando destaque a essa história, porque eles estão entendendo que se não fosse a denúncia dela, o socorro dela, certamente hoje essa história seria trágica e teria aí um outro enredo, seria uma outra história. Mas enfim, começa assim. Isso tudo eu traduzi, tá bom? Porque eu peguei de fontes de lá mesmo, que eu acho que seria um pouco mais rica aqui para nós. Heroína ajuda secretamente uma criança severamente abusada depois de ver um casal negar comida a ele em um restaurante na Flórida. Quando uma garçonete da Flórida, de raciocínio rápido, percebeu que um menino em seu restaurante estava estranhamente quieto. Não tinha comida no seu prato e parecia ter vários ferimentos no rosto. Enquanto o resto da sua família estava conversando e saboreando a refeição, ela sabia que algo errado estava acontecendo ali. O nome dessa heroína é Flaviane Carvalho, que trabalha em um restaurante familiar popular em Orlando. Escreveu um bilhete para essa criança que dizia: "Você precisa de ajuda?" E secretamente ergueu em um local onde apenas a criança pudesse ver. Meu Deus do céu! É anjo que Deus coloca ali na tua frente em forma de ser humano para te livrar de uma situação de perigo, de risco. Essa criança estava com um capuz, ela estava de máscara. Dificilmente alguém se atentaria para algum ferimento, algum machucado, se não tivesse prestando muita atenção no outro. Dificilmente, gente. Normalmente, eu já trabalhei em restaurante, já fui gerente de uma franquia. A gente não para muito realmente para prestar atenção, a não ser que nos desperte alguma coisa. E certamente foi o que aconteceu. Porque ela relata que o menino estava completamente coberto. As escoriações que ela visualizou no rosto dele
poderiam ser uma escoriação de uma criança que poderia muito bem ter caído, batido, não necessariamente ter sido vítima de agressão. Mas enfim, infelizmente, a realidade era essa. E ela disse que ela é mãe, por isso que ela achou estranho, porque você não nega comida a uma criança, especialmente num restaurante, claro. Mas os pais disseram que estava tudo bem e que o menino iria jantar em casa, mais tarde, naquela noite. Poderia sim ser uma história verídica, né? O menino poderia ter feito alguma coisa, estivesse de castigo, ou simplesmente não quisesse comer mesmo. Poderia sim, se não fosse o bilhete. Momentos depois, o menino foi levado a um hospital para uma avaliação. Foi quando os médicos encontraram mais hematomas por todo o corpo e descobriram que ele estava gravemente abaixo do peso e com fortes dores no corpo. Disse o detetive à polícia de Orlando, que está liderando essa investigação. A criança disse à polícia que o casal negava-lhe comida regularmente e que às vezes o punia por não realizar exercícios físicos. Ser humano não deu certo, né, gente? Eu falo essa frase pelo menos umas 2 vezes na semana quando eu leio coisas assim. Não deu certo. Eu acho que Deus, ele deve estar muito triste assim. Porque, veja bem, isso é crueldade, isso é ser cruel. Tem uma frase de Shakespeare que diz que você tem o direito de estar com raiva. Às vezes a gente fica, atira a primeira pedra quem nunca ficou zangado com seu filho. Mas você não tem o direito de ser cruel, isso é crueldade. Você sujeitar uma criança à tortura contínua, diária. Isso é crueldade, demais, meu Deus. Ele descreveu ter sido algemado e amarrado, pendurado de cabeça para baixo e atingido por uma vassoura de madeira, segundo a polícia. 11 anos. E não era o único filho, não. Disse também que não era permitido comer regularmente como punição. Ele estava 20 libras abaixo do peso. Seja pai, seja padrasto, isso é índole. Não é o título que você tem, não é a sua condição que te faz, é índole. O próprio detetive classifica isso como tortura. E a moça fala que não havia justificativa para isso em qualquer reino do mundo. Eu sou mãe e ver o que aquele menino de 11 anos teve que passar choca minha alma, choca a alma de todo mundo. Depois que a polícia soube dos detalhes adicionais do abuso, eles disseram que prenderam o pai novamente por várias acusações de abuso infantil agravado e negligência infantil. A polícia disse que, ao entrevistar a mãe da criança, ela admitiu saber sobre o abuso e não procurar imediatamente atendimento para o filho. Ela também foi presa e foi acusada por 2 motivos, de negligência infantil e por maus tratos. Os investigadores disseram que tanto o menino quanto a menina de 4 anos foram retirados da custódia do casal. Graças a Deus, né? Graças a essa brasileira que estava trabalhando e se atentou à situação ali de uma das crianças, porque senão estariam até hoje sim, porque a mãe era conivente com tudo isso. Não sei nem se pode chamar de mãe, a grande verdade é essa. Os policiais e investigadores relataram que não havia evidência de abuso físico contra a menina. A polícia disse que a família havia se mudado recentemente para a área e estava hospedada em um hotel de longa permanência. Estavam, porque agora vocês vão para o Chilindró, meus queridos. É lá o lugar de gente que comete crime. Onde eu acho que é lugar de gente que comete esse tipo de crime é nos quintos infernos. Mas lá vocês vão daqui um pouco. Gente do céu, que história cabulosa. A brasileira está sendo creditada por salvar a vida de um menino
que a polícia diz ter sido torturado, espancado, algemado e até mesmo pendurado de cabeça para baixo em uma porta de forma repugnante como punição. E eles afirmam, provavelmente estaríamos falando sobre uma investigação de homicídio se ela não tivesse intervindo, disse o chefe da polícia de Orlando a jornalistas em uma emocionante entrevista coletiva na quinta-feira passada. Provavelmente. Graças a Deus, as 2 crianças foram salvas. Eu vou deixar a imagem dos pais, eu não gostaria que vocês julgassem, tá bom? Não é, eu reforço isso todos os vídeos, não é o nosso papel julgar, nem pela aparência, nem pelas condições que se apresentam, não é nosso papel. O nosso papel é ouvir essa história, se atentar aos detalhes que muitas vezes passam despercebidos pelos nossos olhos. E a gente se faz de cego, surdo e mudo, que não foi o caso dessa brasileira. Lá do outro lado do mundo, trabalhando, salvou 2 crianças. Eu não digo nem que ela salvou só o menino, ela salvou 2 crianças. Porque ainda que essa outra menina não tivesse evidências de torturas e maus tratos, ela vivenciava tudo isso. Certamente ela ia acabar achando que isso fosse absolutamente normal como forma de punição. Mais tarde, ela sendo mãe, ela também adotaria as mesmas medidas. Graças a Deus isso pôs um fim. Graças a Deus. Flaviane, o meu canal está aberto para você caso você queira falar, tá bom? Eu vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo, se você quiser entrar em contato comigo. Eu já falei com a Rafaela, que é a proprietária deste restaurante lá em Orlando. Ainda não obtive resposta, provavelmente devido ao fuso horário. Eu mandei hoje de manhã e logo já vim gravar, então obviamente não deu tempo dela nem ler, tampouco responder. Mas meu canal está à sua disposição. Eu gostaria muito de ouvir a sua versão. Estou aqui relatando evidências que foram publicadas, mas eu gostaria muito de ouvir de você. Se você estiver interessada, vamos conversar, tá? Gente, essa é a nossa história de hoje, mais uma história bacana de se ouvir. Quando eu falo que o ser humano não deu certo, falo isso com meu coração muito apertado. Eu gostaria muito de ter outra percepção sobre, mas tem coisas que não dá. Bom, pessoal, hoje a nossa história se encerra por aqui, graças a Deus com um final muito feliz. Todos os aplausos do mundo para você, Flaviane, você realmente merece. O título condiz realmente com tudo que aconteceu. É heroína, sim, salvou 2 almas, graças a Deus. Você foi um anjo ali no momento que eles mais precisaram. Que bom, por mais anjos assim, tomara Deus que as pessoas comecem a ficar um pouco mais atentas aos sinais. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe essa história. É muito bacana a gente poder levar notícia boa por aí de uma brasileira, uma representante nossa, assim, fazendo o bem do outro lado do mundo. Tá bom? Muito obrigada para vocês e até domingo. Domingo tem vídeo.